O bom senso deveria prevalecer entre vizinhos para evitar brigas e atitudes radicais, como, por exemplo, entrar na justiça para resolver problemas simples. Mas não foi isso que aconteceu em São Paulo. Neste prédio, 36 apartamentos e mais de 100 moradores. E por trás de cada porta, pessoas com hábitos diferentes, o que pode gerar conflitos. O barulho é um dos principais problemas quando se fala em convivência entre vizinhos. Em todo o condomínio sempre tem aquele morador que adora reunir os amigos, conversar até de madrugada, ouvir música alta e até tocar instrumento. Mas esses costumes acabam atrapalhando os vizinhos. Luiz, por exemplo, quase foi expulso do antigo apartamento por causa do barulho. Como é que era a sua rotina, Luiz? Bem, toda semana, no mínimo 2 vezes por semana, eu reunia o povo lá em casa para fazer festa, ouvir música, curtir mesmo e fazia bastante barulho. E qual foi a consequência? Consequências foram várias reclamações e uma ameaça de um abaixo-assinado para me retirar do prédio. Segundo o presidente do Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal, certos cuidados podem ser tomados para evitar situações como esta. O síndico deve agir sempre como um mediador, sempre como sendo uma pessoa que vai buscar estar agindo com a razão e agindo com firmeza quando aparecer qualquer ato por parte dos condôminos que não esteja atendendo o que diz o regimento interno do condomínio. Mas se isso não bastasse, precisa haver dentro do condomínio um conhecimento geral das regras que devem ser obedecidas por todos. Há casos tão complicados de se resolver pacificamente que acabam na justiça. Em um prédio de São Paulo, a convenção do condomínio determinava que os moradores só podiam circular pelo edifício com o cão no colo. Uma mulher que, por problemas na coluna, não cumpria a regra, entrou com uma ação. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que ela pode andar com o cachorro no chão. Para Antônio, síndico de um prédio em Brasília, a melhor forma de resolver qualquer conflito é com o diálogo. Uma das funções principais é trabalhar um pouco com o psicólogo, ou seja, amenizar problemas e não estimular problemas, né? Sendo assim, fica muito fácil de conversar com as pessoas entendem e as coisas transcorrem normalmente. E lembra do Luiz, que era conhecido no prédio por fazer muito barulho? Depois de ouvir tantas reclamações, agora no novo apartamento, ele segue as regras e já está há mais de um ano sem receber nenhuma crítica. Aprendi minha lição com aquela história toda. Hoje em dia, eu tenho uns amigos bem mais quietos, inclusive mais calmos, que a gente tem um ritual toda sexta-feira, a gente se encontra, vê um filme, vê um seriado, joga videogame, joga jogo de cartas aqui na mesa, mas tudo bem tranquilo, música bem baixinha, não tive nenhuma reclamação até hoje aqui nesse apartamento. Que bom, né? Nunca teve reclamação. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Délcio de Oliveira, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Falar primeiro sobre o estatuto interno dos condomínios. Qual é o valor legal que eles têm? A lei estabelece que todo condomínio deve ter uma convenção, aprovada em assembleia ou subscrita por 2/3 dos condôminos. Essa convenção ela pode prever a criação de regimento interno. Esse regimento interno, por sua vez, também tem que ser aprovado em assembleia. Existindo a convenção e o regimento interno, esses dois documentos são extremamente importantes e têm total eficiência, eficácia e legalidade para os condôminos. Não precisa ser registrado em cartório, por exemplo? A lei é muito expressa, que a convenção só precisa ser registrada em cartório para ter oposição contra terceiros. E o regimento interno não tem nada que obriga a ser registrado em cartório. A gente viu na reportagem feita pela Daniela que o barulho e os animais são as maiores causas de reclamações, né? No caso do cão-guia, por exemplo, como é que fica? Ele pode frequentar a área que, no caso, o dono dele também frequente ou não? Essa questão é uma questão muito polêmica até hoje nos tribunais brasileiros. O TJDF, por exemplo, é muito dividido em relação a essa questão. Alguns desembargadores entendem que, se a convenção proibir a criação de animais dentro do condomínio, não se pode criar. Outros desembargadores já entendem, mesmo existindo a proibição na convenção, mas se esses animais não causarem insegurança, insalubridade aos demais condôminos, ele pode ter a norma flexibilizada. Agora, quando a questão é
de um cego, de uma pessoa deficiente, que tem aquele animal como modo de sobrevivência praticamente, aí é uma lei maior, porque a Constituição Federal lhe garante o direito à dignidade e da locomoção. Então, se tirar aquele animal dele, ele não vai ter nem dignidade nem locomoção. Doutor Delcio, muita gente acha que quando se fala em lei do silêncio, que ela só vale a partir de 22 horas. Não é bem por aí, né? De forma nenhuma. O próprio artigo 42 da Lei de Contravenções Penais estabelece que aquele que incomodar o trabalho, o sossego e o descanso alheio... Independentemente do horário. Independentemente do horário, vai responder pelo ilícito penal de perturbação da paz. Ademais, as leis locais, sejam distritais, municipais ou estaduais, estabelecem também limites de decibéis para horários do dia. Então, pode ser às 8 horas da manhã, às 9, às 10 da manhã, às 22 horas, qualquer hora que for, nós temos um limite de som aceitável para que seja expedido dentro de uma unidade. E quando é unidade residencial, o limite é muito menor. Então, aquilo que nós escutamos, a lei do silêncio só passa a valer a partir das 22 horas, isso não é verdade. É lenda, né, doutor? Outro caso, a polícia ela pode entrar num condomínio, num caso de uma perturbação, uma casa com som alto. O vizinho liga para a polícia ela pode entrar no condomínio ou ela não tem esse direito? Essa questão é muito interessante, porque, como o senhor falou, condomínio, domínio de todos, propriedade comum. Se eu estou entendendo que o meu direito está sendo lesado, o meu vizinho está extrapolando um limite, na área comum eu posso autorizar qualquer policial a estar lá dentro, porque eu sou proprietário como o outro. Agora, na unidade daquela pessoa, dentro da casa dele, só pode entrar com ordem judicial, com a sua anuência. E lembrando que mesmo com ordem judicial, dependendo do horário, a casa é inviolável. Então, a polícia vai chegar, vai bater campainha, tocar o interfone e vai pedir para conversar. Mas se aquela pessoa se recusar a deixar ele entrar em seu imóvel, aí é uma questão muito mais complexa. Mas no caso, então o condomínio tem que autorizar a entrada da polícia no condomínio. Ela não pode chegar e entrar, por mais que seja uma rua, uma via. Aí, se nós temos um condomínio de casas, nós temos condomínio de apartamentos, condomínios comerciais. Tudo que for área privativa, a polícia só pode entrar se ele tiver em perseguição de flagrante, se ele tiver uma ordem judicial ou se efetivamente tiver acontecendo uma coisa anormal. Ele não pode simplesmente adentrar na área comum do condomínio, que não seja área pública, da forma que ela bem quiser. Voltando a falar de animais, doutor, pode-se proibir a entrada de animais em condomínios? Essa questão, como eu disse, ela é polêmica hoje em dia. Algumas convenções determinam que efetivamente é proibida a criação de animais em condomínios. Mas o Poder Judiciário está muito dividido. Por que ele está flexibilizando? Porque a entrada de animais, ela não, ao ver de alguns magistrados, ela não pode ser impedida desde que aqueles animais eles não causem desassossego ou insegurança aos demais condôminos. Então, nesse ponto, não importa se seja um poodle ou um pitbull. Porque se o poodle ficar latindo o dia inteiro e a noite inteira, estará causando o quê? Um incômodo. E aí sim esse animal pode ser proibido. Ou um pitbull, se ele for extremamente agressivo e a pessoa andar sem focinheira, ele também pode ter a proibição de entrar. Mas, em regra, ainda os magistrados se atentam e determinam o cumprimento das convenções em relação a animais, proibindo ou permitindo. Doutor, um caso que aconteceu em São Paulo recentemente, de um síndico que não pagou a conta de luz, cortaram a luz de todo o prédio, ele foi embora e os moradores ficaram no prejuízo. É isso mesmo? Não tem outra alternativa? É outra situação interessante. Aqui em Águas Claras nós tivemos um problema também, que o síndico ele deixou de pagar R$120 mil de energia elétrica aí eu estou tentando lembrar se é energia elétrica ou água, mas deixou de pagar R$120 mil para uma concessionária pública e efetivamente fugiu. Quando ele fugiu, o que aconteceu? Os condôminos tiveram um fornecimento daquela concessionária cortado. E aí os condôminos fazem o quê? Infelizmente, os condôminos têm que pagar novamente aquela conta e ajuizar uma ação contra o ex-síndico, para que esse ex-síndico venha ressarcir os cofres públicos. Mas não existe uma possibilidade técnica de deixar de pagar novamente a conta. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Uma ótima tarde para o senhor.